Instagram, Campinho da Dislexia. Eu sou idealizadora do projeto educativo inclusivo Campinho da Dislexia, que surgiu em 2020, em decorrência da pandemia e do isolamento social, com a finalidade de compartilhar práticas educacionais para auxiliar no processo de ensino-aprendizagem de alunos com dislexia. Para quem não conhece, a dislexia é um transtorno de aprendizagem que dificulta a leitura e a escrita. Então, um aluno que não tem a dislexia terá mais facilidade de desenvolver essas competências durante o processo educacional. Com isso, toda semana são compartilhadas no Instagram conteúdos informativos voltados para a dislexia e como também palestras e oficinas que contribuem para o processo formativo nosso. Então, hoje é a nossa terceira semana da dislexia, o terceiro ano que o projeto ele vem desenvolvendo essa semana para compartilhar experiências com diversos profissionais que se dispõem a compartilhar suas experiências e seus saberes. E esse ano eu escolhi a temática Possibilidades de Inclusão e Aprendizagem, com a finalidade que os alunos com dislexia, eles tenham mais possibilidade de inclusão, tanto a inclusão no ensino básico, como também no ensino superior, que muitas vezes nós, como educadores, a gente se vê perdidos em relação às práticas educacionais para os alunos com dislexia. E hoje eu agradeço muito a vocês por estarem aqui hoje, na noite de hoje, na nossa palestra de abertura, que será conduzida pela Marcele Camargo, né? E desejo a vocês uma semana riquíssima de experiência, de saberes, que vocês possam também compartilhar conosco os seus saberes e suas experiências, o interesse de vocês em participar e conhecer mais sobre a dislexia. Então, quem não conhece ainda o projeto no Instagram, Campinho da Dislexia, convido vocês a seguir o projeto no Instagram. Ao final, vou deixar aqui o link para vocês conhecer mais o projeto e conhecer e contribuir mais com o projeto. E dando início à nossa terceira semana da dislexia, possibilidades de inclusão e aprendizagem, hoje a gente vai iniciar com a palestra de abertura, que é intitulada Múltiplas possibilidades de inclusão do estudante disléxico no ensino superior. Essa palestra, ela tem como palestrante Marcele Camargo, né? Ela é professora na Secretaria do Rio de Janeiro, pedagoga, neuropsicopedagoga, neurocientista cognitiva, psicanalista clínica, psicomotricista. Ela é aluna em mestrado em intervenção psicológica no desenvolvimento e educação. Ela é uma pessoa com TEA e altas habilidades. Ela é palestrante e CEO da Neuroeducar. Então, eu desejo para vocês uma noite riquíssima e agora eu passo a palavra para a Marcele Camargo. Muito obrigada pela presença de vocês. Obrigada, Thaís. É um grande prazer estarmos aqui juntinhas, né? Mais um ano aí, Semana da Dislexia. Thaís, só lembrando, né, que a gente vai desativar os microfones, tá? Para poder avisar as pessoas que nós vamos estar desativando os microfones, para que a gente não sofra aí certas intromissões, como aconteceu aí na sexta-feira passada, e tantas outras palestras, né, por aí vem acontecendo, tá certo? Bom, então, a partir de agora, nós estaremos aí, gente, falando, né, sobre a dislexia. Como eu falei no início, é um grande prazer, de verdade, quando o Thaís convida, eu sempre levanto minha mãozinha, digo para ela que, com certeza, vou estar presente, né, porque vejo como um projeto, o Cantinho da Dislexia, algo essencial, né,
né, para a nossa aprendizagem e, principalmente, para que a gente possa, né, aí também levarmos políticas mais inclusivas a essa população, né, que é a população com dislexia. Bom, nesse momento nós estaremos aí com o microfone fechado, mas o chat ainda estará funcionando. Se a gente tiver problemas, aí a gente também fecha o chat, tá bom? Bem, eu me chamo Marcele Camargo, para quem não me conhece, acho que alguém tinha perguntado o nome ali. Vou aqui deixar a minha tela aqui cheia para que a gente possa ver melhor, só mais um minutinho. Pronto. Bem, geralmente, quando a gente fala sobre a dislexia, a gente sempre vê materiais, né, informações, mais para um público infantil. Daí que eu acabei, né, vindo para essa Semana da Dislexia e achei justo que a gente também pense no adulto com dislexia e as múltiplas possibilidades de aprendizagem desse adulto lá no ensino superior. Então, vejam vocês, vamos falar então sobre o adulto disléxico no ensino superior e as múltiplas possibilidades. Só que para a gente poder falar sobre isso, é muito importante, como a Thaís falou no início, né, que a dislexia ela é um transtorno do neurodesenvolvimento. Se a gente não entende o que é um transtorno do neurodesenvolvimento, ou se a gente se esquece nessa nossa caminhada, vai ficar muito mais difícil da gente, por exemplo, lembrar também que, sendo um transtorno do neurodesenvolvimento, a dislexia terá aí o fator cronicidade. O que significa isso para nós? Quando eu olho uma criança disléxica, eu preciso compreender que não há cura, porque não é uma patologia, não é uma doença. E dessa forma, essa pessoa vai alcançar a adolescência, a juventude, a fase adulta e também a terceira idade. Então, ao longo da vida, essa pessoa sempre será uma pessoa disléxica. E, infelizmente, aí está o meu maior protesto, que, ao nosso ver, né, a gente sempre acaba percebendo determinadas mobilizações durante o ensino fundamental 1, talvez um pouco mais lá no 2, aí chega no ensino médio, a gente já não vê muitas coisas, e no ensino superior, então... Bom, e daí, gente, vejam vocês, é muito importante que a gente compreenda quem é o adulto disléxico. Se eu não sei quem é o adulto disléxico, eu também não vou conseguir fazer intervenções assertivas. Essas intervenções que são tão necessárias lá dentro da instituição de ensino superior. Então, vamos lá. A gente precisa compreender que, se a gente está falando de um transtorno do neurodesenvolvimento, que segue uma cronicidade, aquelas dificuldades de quando são crianças vão permanecer na fase adulta. Sendo que nós temos ainda a contribuição maravilhosa da neuroplasticidade, onde a gente, muitas das vezes, tem até um pouco mais de dificuldades para poder diagnosticar, né, no caso do adulto disléxico. Entretanto, a gente ainda consegue ver aquelas dificuldades que são tão conhecidas para a gente dentro do quadro da dislexia. Só que chama-nos a atenção, tá? A maior diferença, tá? Que a gente precisa observar isso desde a infância, mas principalmente chegando na fase adulta, são as situações, são os contextos que esse adulto vivenciará. E aí sim, pensarmos o tipo de apoio para que ele possa interagir em todos os ambientes. Afinal de contas, vejam vocês, enquanto é criança, as maiores necessidades que geralmente são apontadas, né, em primeiro lugar, dentro da escola, estudar,
fazer suas coisinhas ali estudando. Agora, vejam vocês, quando se torna jovem, adulto, aí a gente já começa a pensar, essa pessoa precisará navegar pelo ambiente de trabalho, a vida na comunidade para essa pessoa também poderá estar comprometida e responsabilidade da vida cotidiana. Daí a importância da gente pensar no jovem, no adulto disléxico, no idoso disléxico, porque são pessoas que vão precisar assumir tais responsabilidades. E vejam vocês, a gente já começa a pensar, não é quando essa pessoa já está na fase adulta, não. Desde a infância, a gente já precisa pensar em preparar a pessoa para essa fase adulta, o que nós chamamos de transição. Aí eu separei aqui para vocês alguns aspectos importantes, tá? Para que a gente possa compreender quem é o adulto disléxico, a pessoa adulta com dislexia. Então, vejam vocês, essa pessoa terá dificuldades, por exemplo, para poder recordar conversas passadas, muitas vezes até mesmo acusado de não ouvir. Ah, não deu atenção àquilo que foi falado. Por que é importante a gente conhecer esses aspectos aqui? Porque se a gente pensa realmente em incluir essa pessoa, a pessoa com dislexia no ensino superior, lá na instituição acadêmica, eu preciso saber quais serão as dificuldades, as possíveis dificuldades que essa pessoa vai enfrentar. Então, vamos lá. Outra coisa também bastante pontual são os problemas para se lembrar de nomes. Outra, a pronúncia incorreta de palavras ao falar ou palavras incorretas ao escrever sem que essa pessoa perceba. Então, vejam vocês, quando eu tenho um adulto disléxico, é muito importante que eu possa compreender que a dislexia também poderá afetar a forma com que essa pessoa fala. Então, não seria justo, não seria interessante aqueles pré-julgamentos, e nós vamos falar sobre isso também. Outra coisa é confundir palavras visualmente semelhantes, tá? Então, vejam, isso vai acontecer lá na infância e permanecerá muitas das vezes também na fase adulta. Ainda tem mais. Ainda como a criança, o adolescente, pré-adolescente, essa pessoa geralmente vai evitar leituras em público, em voz alta, ou mesmo até preferir artigos e outras formas de leituras que sejam mais curtas, tá? Então, às vezes, essa pessoa é confundida como preguiçoso, não gosta de ler, mas, na verdade, são as dificuldades que ainda acompanharão esse sujeito. E aí, começa a pensar, o adulto lá no sistema acadêmico, diante de leituras enormes. A gente vai falar sobre isso e quais estratégias que serão possíveis para que essa pessoa tenha um melhor conforto. Outra coisa importante é lutar para pronunciar palavras desconhecidas ao ler em voz alta. Nós falamos durante um curso que eu ministrei sobre a dislexia, a importância de que a gente possa compreender como que a leitura, tá? Ela ocorre no nosso cérebro, tá? Os tipos de rotas, a rota lexical, fonológica, e isso estará prejudicado ao longo da vida dessa pessoa. Então, determinadas palavras desconhecidas vai ser muito mais difícil para que essa pessoa possa realmente pronunciar. E aí, gente, vem também a questão da autonomia. E muitas das vezes essa pessoa terá uma dependência muito maior, seja da esposa, dos filhos, quando não são disléxicos também, tá? Essa pessoa terá uma dependência muito maior para poder cumprir com as suas responsabilidades.
E se essa pessoa precisa, né, tem esse nível de dependência, imaginem mais uma vez, chamo vocês para reflexão de como será a vida dessa pessoa dentro da instituição de ensino superior. Outra coisa importante, tá? Outra característica muito importante que a gente precisa perceber é que essa pessoa pode perder-se facilmente, principalmente com instruções escritas. Só que não só instruções escritas, mas também instruções, várias instruções sendo dadas ao mesmo tempo. Tornar-se autoconsciente ao falar para um grupo, usando palavras de preenchimento ou iniciando e parando frases rapidamente. O que significa isso? É o mesmo processo que acontece muitas das vezes com pessoas que gaguejam. Tá? A pessoa que gagueja, a gente consegue perceber que ela geralmente fica ali tentando utilizar outras palavras para preencher aquela que ela não consegue pronunciar. E isso também é muito perceptível em adultos com dislexia, essas substituições, por exemplo, tá? E muitas das vezes as frases ou saem picotadas, ou as frases também podem sair, podem ser pausadas repentinamente e repetidamente. Gente, eu estou vendo que tem pessoas colocando, né, algumas coisas aqui no link. Vamos aguardar a aula terminar? E aí a gente vai tirando essas dúvidas, até porque a Thaís também está com o microfone bloqueado. Tá? Então, determinadas dúvidas, vamos deixar para depois da aula, e aí a gente pode. Eu também não consigo ler tudo que aparece aqui no chat para mim, tá bom? Bom, e aí, gente, vamos ver aqui o perfil da pessoa com dislexia lá no ensino superior. Bom, o que acontece lá no ensino superior com a pessoa com dislexia com muita frequência? Um histórico de baixo rendimento, sucessivas reprovações ou aprovação automática, isso, lembrando, tá? É o caminho, a jornada dessa pessoa até o ensino superior. Tá? Então, vamos acompanhar a jornada dessa pessoa até chegar lá no ensino superior, é marcada pelo histórico de baixo rendimento escolar, desempenho, sucessivas reprovações, tá? E isso a gente que trabalha, por exemplo, também com a clínica, a gente percebe isso nitidamente, tá? Quando a gente está avaliando pessoas que a gente pega lá para fazer anamnese, essas pessoas geralmente têm um histórico de reprovações sucessivas, ou até mesmo quando a gente percebe que essa pessoa ela foi passando por conta daquela aprovação automática. A idade avançada, uma distorção entre o ano de escolaridade dessa pessoa e a idade em que ela estava situada. Pouca compreensão das demandas acadêmicas mesmo, da escola. Cobranças, muitas cobranças sobre a vida dessa pessoa ao longo mesmo da carreira escolar dessa pessoa. São muitas cobranças que ela não conseguiu dar conta e nem explicar, muitas das vezes, por que não conseguiu dar conta. Impontualidades, trabalhos entregues com atraso, esqueceu-se de eventos, datas importantes, tudo isso, gente, nós estamos aqui acompanhando o histórico de vida que geralmente chega para a gente dessas pessoas adultas com dislexia. Pendências em disciplinas, depressão, ansiedade, outros transtornos e a evasão escolar.
Tá? Então, geralmente, esse é o histórico de vida de pessoas com dislexia. E aí, gente, vamos falar agora um pouco sobre a questão da inclusão social do adulto disléxico. Agora sim, a gente vai começar a pensar nesse adulto disléxico lá no ensino superior. Bom, se eu penso em incluir, em trazer possibilidades de inclusão dessa pessoa, a primeira coisa que eu, enquanto professor, coordenador, o que eu preciso compreender é que cada pessoa com dislexia é um universo diferente. Então, para que eu possa incluir essa pessoa lá no ensino superior, assim como em outras etapas e modalidades de ensino, eu preciso conhecer quais são as necessidades específicas desse indivíduo com dislexia. Por que que nós também falamos sobre isso? Vejam vocês, muitas das vezes nós vamos encontrar pessoas com dislexia que terá maior dificuldade, que terão maiores dificuldades com a matemática do que propriamente dito a leitura e a escrita. Tá? Então, a gente vai observar diversas características que diferem uma pessoa com dislexia da outra. E aí, gente, vem algo que eu sempre venho dizendo. Dislexia, conhecimento científico. Se a gente não recorre a conhecimentos científicos, se a gente não sabe realmente o que é a dislexia em todas as etapas do desenvolvimento humano, a gente não vai conseguir fazer a inclusão de fato. E daí, vejam vocês, conhecer as diferenças no processamento de informações. Então, vejam vocês, quando eu tenho um adulto com dislexia, é muito importante que eu perceba como que essa pessoa processa as informações que chegam até ela, tá? Entender realmente como o cérebro dessa pessoa processa as informações será um bom ponto de partida para que eu possa fazer a inclusão dessa pessoa com recursos específicos para ela, ou seja, de uma maneira personalizada. E vejam vocês que aí está também, muitas das vezes, o porquê, tá? De a gente conseguir diagnosticar muito mais facilmente crianças com dislexia, tá? Do que até propriamente dito os adultos, tá? Porque a questão de processamento, tá, de informações e acabar interpretando muitas das vezes as linguagens ainda se tornam mais difíceis, tá? Para essa pessoa adulta do que para as crianças. Já não teremos mais aquelas dificuldades por conta da neuroplasticidade que a gente encontra na infância, mas o processamento de informações será o maior prejuízo dessas pessoas. E aí, gente, vejam vocês sobre essa questão de processamento de informações, o que é que nós precisamos saber? Que o processamento auditivo nessa pessoa também poderá estar prejudicado. Até um tempo atrás, dizia-se que uma pessoa com dislexia não tem o transtorno, né? Não poderia ter o transtorno do processamento auditivo central. Hoje nós sabemos que sim, pessoas com dislexia poderão sim ter problemas com processamento auditivo. E ainda tem mais. Alguns casos, a gente também pode perceber que a velocidade de processamento da linguagem falada também pode ser mais lento. Então, vamos observando quantas características para que a gente possa refletir sobre a inclusão dessa pessoa no ensino superior. Outra coisa também que atrapalha muito a vida da pessoa com dislexia é a questão de entender as coisas na literalidade. Então, uma pessoa com dislexia poderá ter dificuldade com linguagem figurada, como, por exemplo, a questão das metáforas,
entender piadas, por exemplo. E sabe o que é que vai acontecer lá no ensino superior? Que é um locus que a gente percebe que a gente vem com muita linguagem figurada, as pessoas se comunicam dessa forma, piadas, vai acontecer um processo de exclusão dessa pessoa. É por isso que é tão importante que a gente saiba quem é esse adulto com dislexia lá no ensino superior. Outra coisa importante que a gente precisa considerar é que exatamente aqueles problemas de memorização da criança com dislexia estarão presentes também no adulto, principalmente as questões de memória operacional. Tá? Então, o que é que poderá acontecer com essa pessoa? Perder datas para entrega de trabalhos, dificuldades para se lembrar de fatos, eventos recentes, inclusive, tá? Armazenar informações diversas. E o que é que acontece no ensino superior quando essa pessoa está lá dentro? Diante de muitas e muitas informações, essa pessoa não armazena. E, mais uma vez, a gente fala de exclusão. Então, possa ser que essa pessoa, tá, ela tente até mesmo fazer determinadas anotações durante a aula e ainda assim ela se perca naquele mundo de informações. Outra coisa importante, tá? Que muitas das vezes eu já vi, inclusive, pessoas com dislexia passarem por constrangimento de, naquele momento em que ela é perguntada, que tem que preencher, por exemplo, algum formulário, esquecerem, inclusive, a própria idade. E se essa pessoa esquece até mesmo, muitas das vezes, da sua própria idade, confunde, troca determinadas informações, imaginem vocês em um local onde o que ela mais terá são muitas informações, porque assim é o ensino tradicional. Tá? Bom, outra coisa, gente, que a gente precisa prestar bastante atenção é a questão da comunicação da pessoa com dislexia, que também poderá estar afetada. Na maioria dos casos, a comunicação dessa pessoa também poderá ser afetada. E aí, vejam vocês, como que isso poderá acontecer? Essa pessoa poderá ter dificuldades com funções executivas superiores. Então, no momento em que essa pessoa tiver que organizar as suas ideias, por exemplo, e essas ideias, passar essas ideias ou para o papel, ou até mesmo para que ela possa oralizar suas ideias, essa pessoa poderá ter muitas dificuldades, tá? E, mais uma vez, essa pessoa acaba passando por constrangimentos. Muitas das vezes as pessoas notam e, por não saberem que ali está uma pessoa com dislexia, começam muitas das vezes a vaiar essa pessoa, como a gente fala aqui no Rio de Janeiro, a zoar essa pessoa. Tá? Fazem piadas, mas não compreendem como é difícil para a pessoa com dislexia realmente verbalizar aquilo que pensa. E lembrando, gente, que ser disléxico não tem nada a ver com a pessoa ter algum tipo de deficiência intelectual, algum déficit intelectual. Tá? Muito pelo contrário, nós já falamos de muitas vezes aqui mesmo no cantinho da dislexia, que uma pessoa com dislexia, a boa parte, mais de 65% de pessoas com dislexia, também tem altas habilidades. Tá? Entretanto, é um cérebro neurodiverso.
Outra coisa também, gente, que está na comunicação, poderá estar presente na comunicação da pessoa com dislexia, é exatamente o volume, o tom de voz dessa pessoa, tá? Por conta dessas dificuldades de organizar os pensamentos, traduzi-los em palavras ou mesmo na escrita, essa pessoa também poderá, muitas das vezes, ter um tom mais alto, ou às vezes um tom mais suave do que o considerado normal, tá? Então, muitas das vezes, o que é que a gente vai perceber? O uso inadequado do tom da voz nas pessoas com dislexia. E vejam vocês, é normal que a pessoa fale diferente, inclusive nas pronúncias, tá? Essas são algumas características. Outra coisa que, de acordo com bastante pesquisas e registros que eu vim fazendo, é a questão do analfabetismo funcional. Então, muitas das vezes, essa pessoa está lá no ensino superior. Lembrem-se, nós falamos aqui que há possibilidade de aprovação automática em outras, né, outras formas de ensino, na educação. Pronto. No ensino fundamental 1, no fundamental 2, essa pessoa poderá ter passado por aprovação automática. Então, quando essa pessoa chega no ensino superior, a gente poderá perceber, assim como eu já fiz vários registros, que essa pessoa, muito embora leia, muitas das vezes até vagarosamente, ou pareça até ter uma leitura mais fluida, essa pessoa não compreende aquilo que ela lê, ou a sua compreensão é lenta demais. E aí, gente, nós vamos perceber que essa pessoa, ela tem um analfabetismo funcional. Outra coisa também que prejudica muito a pessoa, tá? Que poderá, aliás, ser um obstáculo na vida de pessoas com dislexia no ensino superior, é o uso de terminologias, compreender essas terminologias. E aí a gente percebe a grande confusão que muitas das vezes essas pessoas fazem, tá? Bom, ainda colocando aqui as dificuldades desse adulto com dislexia, a gente vai perceber também que essa pessoa, lembrando, é um transtorno do neurodesenvolvimento. Hoje nós já sabemos que pessoas com dislexia também poderão ter prejuízos sensoriais. A pessoa com dislexia, a pessoa com TDAH, assim como autistas, essas pessoas também poderão ter dificuldades sensoriais. E aí, gente, os ruídos, por exemplo, a luminosidade, tudo isso poderá prejudicar as aprendizagens da pessoa com dislexia lá no ensino superior, assim como em todas as etapas da vida dessa pessoa. Só que a falta de conhecimento faz com que muitas das vezes as pessoas até saibam, coordenadores, equipes de inclusão de determinadas instituições superiores, eles até sabem que a pessoa é disléxica, mas não se atentam a esses detalhes que muitas das vezes poderão ser prejudiciais a essa pessoa. Gente, de vez em quando eu estou fazendo uma pausa aqui, é para poder ir aceitando as pessoas que estão entrando agora, tá bom? Bom, outra coisa, gente, tá, que a gente precisa prestar atenção é que se nós sabemos que estamos lidando com uma pessoa disléxica, com dificuldades sensoriais, e nós sabemos também que essas dificuldades estão ligadas aos sistemas atencionais dessa pessoa, então a gente precisa ter cuidado com o excesso de estímulos. O excesso de estímulos poderá
ser prejudicial, porque nós já sabemos que essa pessoa poderá ter maiores dificuldades em permanecer atenta, concentrada e criar memórias. O seu armazenamento também poderá estar prejudicado. E aí, vejam vocês, pode ser difícil para essa pessoa filtrar ruídos de fundo e movimentos. Então, vamos vendo aí quantos prejuízos que uma pessoa, um adulto disléxico, poderá encontrar lá no ensino superior. Outra coisa também que eu chamo a atenção de vocês é para o estresse visual. Já que nós estamos falando aqui em relação a dificuldades sensoriais, vejam vocês o que é que acontece. É comum que algumas pessoas com dislexia vejam textos impressos distorcidos. Muitas das vezes a gente até fala, já demos até exemplos de como a pessoa com dislexia, muitas das vezes, enxerga determinadas escritas, textos escritos, mas ainda assim a gente percebe maior preocupação até o ensino fundamental 1. Quando passa do ensino fundamental 1, essa preocupação, porque geralmente, se foi feito um trabalho de inclusão, intervenção, dentro e fora da escola, essa pessoa lá no ensino fundamental 2, talvez ela já esteja lendo, escrevendo, com menos dificuldades. E aí, geralmente, as pessoas, até a própria família, começam a relaxar. Só que essa pessoa ainda permanecerá sendo uma pessoa com dislexia. E vejam vocês o que é que poderá acontecer, e aí a gente leva lá para o ensino superior, com toda aquela quantidade de leitura para ser feita, e vejam vocês, essa pessoa poderá ter um estresse visual, ver tudo muitas das vezes distorcido, com letras misturadas ou desfocadas. Quem aí trabalha com pessoas com dislexia já devem ter tido essa experiência de ouvir essas pessoas comentando, tá? E aí a gente até mesmo encaminha para oftalmologistas, especialistas, para que a gente possa saber se ali não tem também uma síndrome de Irlen, mas a gente vê que a pessoa com dislexia, não raro os adultos principalmente, que conseguem ainda se comunicar bem melhor, eles acabam dizendo para a gente que parece que as letras estão se movimentando na página, tá? É muito comum que a gente ouça esse tipo de relato. E aí, o que fazer para auxiliar essa pessoa? Vejam vocês, o que é que nós podemos fazer para incluir essa pessoa, tá, em relação a esse estresse visual? A dica é usar cores diferentes para a letra, ou até mesmo para o papel. Agora, vejam vocês, tudo isso, gente, de acordo com as necessidades individuais, tá? Para algumas pessoas, será um tipo de papel, um tipo de cor de tinta, para outros serão exatamente outras. Então, é muito importante, por isso que lá atrás eu falei, a primeira coisa, independente se é clínica ou se é uma instituição de ensino superior, a gente precisa chamar essa pessoa para que a gente possa compreender quais são as necessidades e avaliarmos mesmo essa pessoa. E aí, gente, vejam vocês, um exemplo seria utilizar tons pastéis ou cremosos para poder facilitar a leitura. Se possível, altere a cor de fundo da tela do computador. Eu me lembro que eu fiz atendimento com uma jovem que no momento em que a gente ia fazer os atendimentos utilizando, né, o computador, notebook, a gente
gente precisava realmente fazer um ajuste, tá? Na cor, brilho, fundo, tela de fundo. A gente precisava fazer vários ajustes para que realmente ela conseguisse se sentir mais confortável. E entre os sintomas, tá, que essa pessoa tem diante, tá, desse estresse visual, são náuseas, tonteira, vômito, tá, diarreias mesmo, inclusive, tá? Então a gente precisa ficar bastante atento, tá? E aí, gente, vem a questão do estresse e ansiedade dessa pessoa. Tá? Se a gente já lida com estresse e ansiedade da criança, do pré-adolescente, adolescente com dislexia, imagine o adulto com dislexia. E aí, gente, vejam vocês, segundo as pesquisas, pessoas com dificuldades de aprendizado, nesse caso também os disléxicos, são mais sensíveis ao estresse. E sob pressão, os transtornos se tornam mais pronunciados e difíceis de superar. Então, vejam vocês, quando a gente não consegue fazer as acomodações para uma pessoa com dificuldades de aprendizagem, essa pessoa será tomada pela ansiedade e o estresse. E quando essa pessoa é tomada pela ansiedade e estresse por conta das pressões, a tendência é que piore. Tá? O grau dessa pessoa de um nível de atenção, concentração, foco, memorização, ainda os prejuízos vão ficar muito mais acentuados na vida dessa pessoa, tá bom? E aí, vejam vocês, essa pessoa terá baixa autoestima e também insegurança. Por isso que é importante a gente conhecer as demandas da pessoa adulta com dislexia. E aí, gente, é muito importante que a gente possa ensinar essa pessoa ou encaminhar essa pessoa para profissionais que possam auxiliar essa pessoa na aprendizagem, como lidar com esse estresse, tá? Para que ela realmente possa conseguir, por meio de organizações, sabe, se estressar menos e também as acomodações. E aí vamos falar sobre múltiplas possibilidades. Chegamos nas múltiplas possibilidades. E aí, gente, vamos pensar primeiramente em estratégias para leitura e escrita. Então, vejam vocês, o uso de tecnologias assistivas, tá? Que a gente muitas das vezes parece que a gente só vê falar quando são crianças, também são importantíssimas para pessoas com dislexia. E aí a gente tem aí, eu vou trazer alguns exemplos aqui para vocês, tá? Como, por exemplo, software de ditado. Tá? Manter as comunicações escritas breves, tá? Evitar textos gigantescos, usar fontes específicas em documentos escritos. E aí a gente vem para a escrita acessível. Como que eu posso orientar lá o ensino superior, ou se eu trabalho no ensino superior, como eu posso auxiliar na inclusão dessas pessoas? Vejam vocês, aquele texto que a gente utiliza, tá, justificado, ele, por incrível que possa parecer para aquelas pessoas que não conhecem, tá, o processamento de informações no cérebro disléxico, ele é mais difícil para essas pessoas. Não todas, mas muitas pessoas com dislexia vão ter muito mais dificuldade com textos justificados. E aí, gente, vocês vejam bem, justificativa cria espaços irregulares entre palavras e letras. E aí
Qual é a dica para pessoas com dislexia? É alinhar os textos à esquerda. Essa é a primeira estratégia para uma escrita acessível. Utilizarmos nos textos o alinhamento à esquerda. E a fonte para pessoas com dislexia? Não todas, mas aí, na sua avaliação, você vai experimentar e vai perceber qual é a melhor fonte para essa pessoa. Então, vejam vocês, nós temos aí fontes amigáveis, letras simples, sem serifa, com espaçamento uniforme. Então, a gente tem o exemplo, a Arial, Atarroma, Helvética, Geneva, Verdana, tudo isso, gente, quando a gente abre lá no Word, uma folha do Word, lá em fontes, lá em cima, você vai conseguir encontrar essas fontes, tá? E aí você vai experimentando com a pessoa com dislexia, Gothic, a Trebuchet, e vamos ver qual é a que se encaixa melhor para essa pessoa, tá? Elas são mais fáceis para essas pessoas lerem. E aí, gente, percebam vocês quando eu falo sobre individualidade. Algumas vão preferir fontes maiores, tá? Umas vão ficar entre 12 e 14, tá? Por serem mais aceitáveis. E a gente dança conforme a música. E algo importante também é que muitas das vezes, eu aqui, quando estou trabalhando com algumas atividades voltadas para pessoas com distúrbios de aprendizagem, muitas das vezes a gente utiliza apenas a letra bastão, também para facilitar. Gente, eu tento ler, mas passa e fica muito sombreado, eu não consigo. Mas depois eu leio com calma o que vocês estão colocando. Bom, outra coisa importante, tá? Evitar fontes, por exemplo, como a Times New Roman, que geralmente são também pedidas em trabalhos acadêmicos, tá? E aí, justificativa, as serifas acabam deformando letras. Perceberam? Outra coisa que às vezes a gente faz e a gente vê muito em textos é o itálico, tá? E que é recomendável também que a gente não destaque informações com o itálico, pois isso também poderá dificultar a leitura da pessoa disléxica. Se a gente quer destacar alguma coisa que esteja naquele texto, é bom que a gente coloque isso em negrito, tá? E evite realmente o itálico. Gente, essas estratégias poderão ser utilizadas em todos os níveis, tá? Para todos os níveis. Agora, nós estamos aqui destacando hoje o adulto disléxico lá no ensino superior, porque a gente quase não ouve falar, tá? Mas são estratégias que a gente já pode trabalhar com a pessoa desde criança, tá bom? E aí, gente, vejam vocês, em relação às distorções visuais que nós falamos lá atrás, tá? E aí, gente, muitas das vezes existem modificações que a gente pode fazer que não são tão grandes e nem impossíveis de serem feitas, basta um pouco de interesse e boa vontade para facilitar a leitura dessa pessoa. Então, vejam vocês, outras estratégias. Por exemplo, blocos muito longos de texto são difíceis para essa pessoa ler. E aí, gente, o que é que nós podemos fazer? Dar preferência para parágrafos curtos e que contenham apenas uma ideia principal. Perceberam? Parágrafos curtos e que contenham apenas uma ideia principal. Se eu consigo fazer isso, eu facilito a compreensão, a leitura, a compreensão e o processamento das informações para essa pessoa com dislexia.
Outra coisa importante, outra dica, tá, de estratégia, dividir blocos de textos muito grandes, utilizando cabeçalhos e títulos, ou tópicos, por exemplo, para resumir o assunto de cada sessão, tá? Vai facilitar a vida dessa pessoa. Outra também, evitar fundos brancos. Os fundos brancos, gente, podem dificultar a concentração, tá? Muitas das vezes são coisas que passam batidas pela gente, tá? Mas o indivíduo disléxico, ele poderá se perder de fato. Letras escuras em fundos claros facilitam a leitura. Agora, vejam vocês, evite cores como verde, vermelho e o rosa. Perceberam? São coisas que talvez alguns aqui já soubessem, mas muitos talvez não soubessem. E às vezes a gente está ali empurrando a coisa para o disléxico, a pessoa ali tendo várias dificuldades, e tem dificuldades em comunicar também as suas próprias dificuldades, e a gente não percebe. Sobre o papel, que nós inclusive falamos lá atrás, a folha para a pessoa com dislexia, principalmente, prioritariamente, deverá ser grossa o suficiente para que o verso não fique visível no outro lado. E, gente, isso é muito importante. Toda vez que o verso fica visível, tá? Relevos, isso confunde, distorce, tá? Para a pessoa, visualmente, a pessoa com dislexia. E aí, vejam vocês, dê preferência a páginas foscas, tá? Pois as superfícies brilhosas refletem a luz e aumentam o cansaço, o estresse visual. Continuando, evitar processamentos digitais, tá, de impressão, pois eles costumam resultar em acabamentos mais brilhosos. Então, vocês vão percebendo que tudo aquilo que gera brilho, claridade excessiva, pode ser prejudicial para a pessoa com dislexia. E aí a gente tem aqui também uma sugestão bem interessante, é brincar um pouco com papéis coloridos diferentes para encontrar o tom ideal para a pessoa disléxica. Viram que bacana isso? A gente aqui está pensando exatamente na diversidade de pessoas com dislexia. E quando a gente for dar instruções verbais, como que a gente deve agir? Frases curtas, claras, objetivas. Quando forem escritas, que sejam de maneira direta, tá? Sendo bem concisa, para que essa pessoa realmente possa compreender. Evitar aquela escrita, aquela fala prolixa, sabe? Então, a gente precisa entender que quanto menos informações essa pessoa vai conseguir processar melhor e armazenar melhor essas informações. E algo, gente, que eu posso dizer para vocês que facilitou muito a vida de alunos disléxicos e também pacientes que eu atendo, é o uso de diagramas, tá? Imagens e gráficos. Quando a gente utiliza, inclusive, mapas conceituais, mapas mentais, muitas das vezes a gente consegue facilitar a aprendizagem para essa pessoa. Listas ordenadas e numeradas no lugar de parágrafos complexos. Tá? Uma coisa que eu me lembro, tá, que algumas vezes eu cheguei a fazer para poder facilitar quando a pessoa me trazia algum tipo de texto, tá, que estava sendo ministrado lá na faculdade, além de muitas das vezes alterar, tá, a fonte para essa pessoa, inclusive, vejam vocês, uma folha de papel ofício, tá? Um texto já com fonte, muitas das vezes, alterada. Então, imaginem vocês que eu ia dobrando
tá? Para que essa pessoa apenas pudesse ver um parágrafo de cada vez, ler apenas um parágrafo, tá? Para que essa pessoa não possa se perder no meio de tantas informações. Após ler apenas este parágrafo e conversarmos sobre este parágrafo, aí sim a gente passará para um próximo. Exige, sim, paciência e consistência e perseverança. O uso de tecnologias, tá? Gente, se já são importantes lá no Fundamental 1, imaginem no ensino superior. E aí, vejam vocês, tá? Programas que possam transformar a fala em texto. A gente dá importância demais, muitas das vezes, à escrita. A escrita é importante? Sim, mas ela não pode ser tida como um fim. A escrita é um meio de comunicação. E quando a pessoa está lá se debatendo, tá? Porque ela, muitas das vezes, tem dificuldades enormes com a escrita, como é o caso de muitas pessoas com dislexia, o caso de determinadas deficiências que a pessoa não vai se apropriar da escrita. Vejam vocês, a gente poderá utilizar, sim, tá? Determinados recursos tecnológicos. E aí, gente, nós temos hoje à nossa disposição, tá? A partir do próprio celular, você vai lá no Play Store e você consegue baixar recursos que são gratuitos, inclusive, tá? Que podem facilitar a vida dessa pessoa, porque eles permitem o reconhecimento de fala. Nós temos isso também no computador. Aliás, inclusive, na própria folha lá do Word, quando a pessoa, né, precisa fazer um texto, nós temos lá ditar, tá? Não só o Word, mas PowerPoint, tá lá escrito lá em cima lá, ditar. É um recurso também que temos à nossa disposição para facilitar a vida dessas pessoas. E aí, vejam vocês, com esses programas, você pode ditar e-mails, compor redações ou simplesmente navegar na internet. E vejam vocês, aí eu coloco aqui, gente, alguns aplicativos que a gente pode encontrar, tá? Facilmente. A gente vai lá no Play Store e a gente pode baixar. Alguns são totalmente gratuitos, outros a gente tem ali um plano, tem uma limitação, tá? Mas todos eles são muito funcionais, tá? Inclusive, hoje, o próprio WhatsApp e tantos outros aplicativos já tem essa questão também de transcrição. Então, a gente tem aí, ó, o Transcribe, temos o Otter, iRecord, transição áudio para texto, Transcribe Live também. Todos esses, gente, nós vamos conseguir. E uma coisa importante, tá? Eu até coloquei aqui no iRecord, mas vejam vocês, os outros também poderão ter essa funcionalidade, que é também, gente, suportar idiomas diferentes. Então, vocês vejam, esse daí, por exemplo, ele suporta até 71 idiomas. Então, olha que beleza. Tá? As oportunidades que poderão ser dadas a essa pessoa lá no ensino superior, tá bom? E facilitar a vida dessa pessoa, inclusive. E esse também, que é o Otter, vocês observem que ele pode ser utilizado junto com outros aplicativos. Então, se, por exemplo, eu tenho um aplicativo, tá? Que ele não tem esse tipo de ferramenta, eu posso utilizar o Otter junto com ele, porque ele suporta, para que possa fazer essa transcrição de áudio, tá? Bom, e aí, gente, vejam vocês, nós temos também aqueles que fazem leitura em voz alta, tá? Entre esses, gente, nós temos os audiobooks, tá? Que a gente pode realmente utilizar, tá? E facilitar a vida de pessoas com dislexia. Inclusive, eu me lembro
que teve uma instituição que havia pessoas que trabalhavam nesse sentido, tá? Fazendo audiobooks para que pessoas com dislexia e outros transtornos, deficiências, pudessem tirar proveito das aulas, tá? Bom, e aí, gente, tem aqui algumas plataformas que eu coloquei que poderão ser utilizadas para que a gente possa dar essa melhor acomodação para as pessoas. Depois, se alguém quiser, eu posso passar, tá? Deixo lá no grupo, tá? O nome dessas plataformas que a gente pode utilizar, mas lembrando, gente, que nós temos isso com 2 cliques no Google, a gente encontra uma diversidade de plataformas, tá? Que são gratuitas, outras que a gente tem ali planos com uma certa limitação, mas que poderão sim, tá? Serem muito possibilitadoras para pessoas com dislexia. E aí, gente, como que a gente pode fazer em relação às impontualidades da pessoa com dislexia, por exemplo, tá? O uso, gente, de aplicativos que também permitem colocar lembretes para que essa pessoa não perca aulas, reuniões, horários de medicamentos, porque nós sabemos que a pessoa disléxica, ela terá essas dificuldades. Então, a gente pode orientar essa pessoa a ter esses aplicativos. Muitas das vezes, gente, a gente fala, gente, mas já está ali no celular, mas a pessoa não sabe. Então, é muito importante que você, além de falar para a pessoa, que você possa ensiná-la, mostrar como isso funciona, baixar, muitas das vezes, para essa pessoa, tá? Para que ela realmente possa desfrutar. E aí, gente, vejam vocês, precisaremos ter também, para a inclusão desse adulto no ensino superior, a questão da disponibilidade e a empatia. E vejam vocês, não presuma que sabe o que é melhor para a pessoa. Eu digo isso, gente, porque desde o início da aula, a gente veio aí falando, né, que cada pessoa com dislexia é um universo diferente. E, infelizmente, muitas das vezes, né, as pessoas acabam colocando tudo dentro de um único pacote. Então, se aproximam da pessoa com dislexia, já traz a fonte, o papel, sabe? Já traz o aplicativo. Toma, é isso aqui que você vai fazer, que você vai utilizar. Sendo que, às vezes, não tem nada a ver com as necessidades da pessoa. E mais ainda, a gente precisa aprender a respeitar o espaço do outro. E isso significa que, algumas vezes, a pessoa com dislexia não vai querer a sua ajuda. E a gente precisa entender que está tudo bem, tá? E quando essa pessoa quiser essa ajuda, ela vai poder nos procurar. O mais importante é que você se coloque disponível para essa pessoa. Outra coisa importante, tá? Principalmente no trato com adultos disléxicos. Se você tem algo a falar para essa pessoa, chame essa pessoa num canto em particular. O próprio transtorno já poderá causar nessa pessoa, muitas das vezes, um desconforto, baixa autoestima, depressão. Então, não seja você aquela pessoa bocuda que, de repente, vai pegar e explanar essa pessoa, tá? Uma coisa importante: se essa pessoa, tá, não deseja que outras pessoas saibam que ela é disléxica, lembrem-se que existe algo chamado confidencialidade. Então, você não vai ficar explanando para as outras pessoas: olha, fulano ali é disléxico, olha, eu estou trazendo isso aqui, essa metodologia ativa, porque fulana ali é disléxica. Não é dessa forma que a gente conduz um bom trabalho, tá? E aí, gente, se eu quero entender o que essa pessoa precisa,
eu tenho uma sugestão, tá? A gente pode fornecer a essa pessoa, como eu sempre falo, gente, em outras aulas, a pessoa muitas das vezes autista, ofereça um cardápio para essa pessoa, tá? Uma lista de acomodações, para que ela possa escolher aquilo que ela gostaria que fosse utilizado com ela, a forma com que ela gostaria de ser tratada também, e lembrar estilos de aprendizagem. Não adianta, gente, isso não é só a dislexia, tá? São todos os transtornos, deficiências. A gente, antes de você pensar numa metodologia, numa estratégia, ferramentas e recursos, respeite o estilo de aprendizagem dessa pessoa a partir daquilo que ela trouxer para você. E aí, vejam vocês, o que é que pode constar nessa lista de possíveis acomodações? A questão de assentos preferenciais, tá? Por exemplo, sentar próximo ao professor ou próximo do quadro, se ela quiser. Ter prazos mais longos para trabalhos e provas, as modificações textuais e, inclusive, se essa pessoa vai querer alguém para ler para ela perguntas em voz alta ou não, tá? Durante avaliações, por exemplo, livros didáticos com trechos importantes destacados, tá? Se ela gostaria de ter isso, instruções assistidas por computadores, conversão de documentos como suporte auditivo para materiais impressos, ter um assistente, por exemplo, na biblioteca, nos laboratórios, tá? Ou em outros locais também, para que possa ajudá-lo no momento de uma leitura a tomar nota, tá? Daquilo que é essencial, das informações que realmente são imprescindíveis. E aí, gente, vejam vocês, a gente chega, já finalizando aqui a nossa palestra, a gente chega num detalhe importante, é o foco no potencial. Quando eu estou diante de uma pessoa disléxica, eu preciso conhecer quais são os pontos fortes dessa pessoa, tá? Um laudo não diz quem uma pessoa é, gente. Tá? Essa pessoa poderá ter habilidades até acima da média. Então, ao invés de eu pegar e rotular essa pessoa, ali vai um disléxico, não, ali vai um ser humano. Ali vai uma pessoa que tem potenciais e eu preciso enxergar isso. Então, vejam vocês, gente, quem sofre com o transtorno costuma compreender melhor informações gerais e é mais capaz de solucionar problemas. Vocês sabiam disso? É muito mais fácil entender instintivamente como as coisas funcionam. Então, quando eu estou, por exemplo, diante de uma pessoa com dislexia, observem vocês, muito cuidado, porque além das pessoas quererem associar o indivíduo disléxico a alguém com deficiência intelectual, às vezes as pessoas começam a querer, né, fazer determinados códigos para a comunicação, e é aí que as pessoas não entendem que essa pessoa, ela tem muitas habilidades, inclusive, vejam vocês, ó, entender instintivamente como as coisas funcionam. Outra coisa importante, essa pessoa poderá também ter muitas habilidades visuais e de espaço. Tá? Então, não são todas as pessoas com dislexia que terão dificuldades com essas habilidades. E se eu observo que essa pessoa tem habilidades visuais e de espaço, eu preciso trabalhar isso com essas pessoas. Outra observação minha, inclusive, desde o trabalho com crianças, adolescentes, adultos, idosos, é que essas pessoas têm um potencial, gente, de curiosidade que motiva as aprendizagens.
Então, ao invés de você olhar para o disléxico e achar que ele não está interessado em nada, oportunize, saia também da caixa, porque pessoas com dislexia geralmente são pessoas criativas, curiosas e que pensam fora da caixinha. E muitas das vezes a gente percebe que quem está dentro da caixa somos nós. Então, se a gente consegue pegar e trazer um projeto para a vida dessa pessoa, que realmente desperte a atenção dessa pessoa, pronto, você vai conseguir fazer com que ela interaja com o objeto de conhecimento e, com certeza, gente, essa pessoa, ela vai conseguir manter melhor a sua atenção, a sua concentração. E aí, a gente precisa também compreender, já finalizando, que, gente, uma pessoa com dislexia, ela precisa de um acompanhamento multidisciplinar, e isso não é só enquanto é criança. E eu observo todos os dias que muitas das vezes a criança vem para consultório, tá? Aos 8, 9 aninhos de idade. Quando chega, muitas das vezes, lá na adolescência, aos 15, 16 anos, essa pessoa sai e acabou, deserta, e não aparece mais, e não se trata, e muitas das vezes os pais, sabe, e até alguns professores acham que está curado, como se fosse uma doença. E aí que está, gente, pessoas com dislexia, ao longo de sua vida, precisam de apoio multidisciplinar da psicologia, tá? E, inclusive, com a psicologia, os adultos, o esquema corporal, TCC, o apoio neuropsicopedagógico ou psicopedagógico e o fonoaudiológico para o resto da sua vida. Mesmo quando parece que a pessoa superou determinadas dificuldades, ainda assim essa pessoa precisa ser acompanhada bem de perto. O que a gente entende é que muitas das vezes essa pessoa poderá ter aí menos sessões, tá? Do que quando era criança. Mas isso não quer dizer que essa pessoa não vá precisar de acompanhamento. Porque, gente, cada estágio de desenvolvimento, essa pessoa enfrentará novos obstáculos, tá? Muitas cobranças, e sozinha essa pessoa não vai. Bom, eu espero, gente, que vocês tenham realmente aproveitado essa nossa aula, tá? Tudo isso aqui faz parte, inclusive, gente, de uma aula enorme, tá? Que, inclusive, eu construí, a gente sairia daqui até tarde. Mais para frente, a gente faz mais um pouco e a gente continuará falando ainda mais sobre esse adulto com dislexia, tá? A gente vai poder falar muito mais, mas eu acredito que, assim, o que nós trouxemos aqui deu para a gente poder ter um bom panorama de quem é o adulto disléxico, o carinho, o respeito que a gente precisa ter ao olhar para essas pessoas que muitas das vezes chegam lá no ensino superior capotando. Essa é a grande realidade. E observem vocês, só para a gente poder realmente finalizar. Eu tenho, inclusive, uma experiência, um registro de 2 pacientes, tá? Aliás, um paciente, o outro foi meu estagiário, tá? Um com mais de 12 anos fazendo faculdade, a mesma faculdade, pedagogia. O outro já ultrapassando 10 anos. Então, dá para a gente compreender a dor dessas pessoas? Sabe? Imagine se você, de repente, estivesse no lugar dessa pessoa.
Você está vendo todo mundo se formando, vida seguindo para todo mundo, e você ficando para trás, e você lá, sabe, dando braçadas, e as pessoas riem de você, as pessoas fazem piadas com você não consegue realizar um sonho, e aquilo que era para ser lindo para essa pessoa, muitas das vezes se torna, gente, traumatizante. É assim que essas pessoas que eu converso, que eu atendo, elas trazem para mim traumas, muitos traumas, tentativas muitas das vezes de suicídio, dificuldades emocionais quase que intransponíveis, tá? E muitas das vezes a falta de conhecimento é exatamente o que faz com que essas pessoas não sejam incluídas. Gente, muito obrigada pela atenção. Eu vou aqui, já minimizei aqui a minha tela, vou abrir aqui o áudio para que a Thaís, principalmente, coitada, possa falar. E eu agradeço de verdade a oportunidade, Thaís, muito obrigada. Já está com o áudio liberado. Thaís, cadê você, querida? Bom, estamos aguardando o Thaís aparecer. Enquanto o Thaís não aparece, gente, dizer para vocês também que, se por um acaso tiverem alguma dúvida, alguma coisa referente a esta aula, tá? Que possam ficar à vontade, tem lá o grupo também, ou manda no meu privado, de repente, tá bom? Que a gente vai respondendo na medida do possível. Bom, eu não sei onde está a Thaís, gente, de verdade. Obrigada, Maria Aparecida. Maria Pereira também. E assim, foi hoje uma palestra meio que atípica, né? Porque geralmente a gente acaba deixando o microfone liberado. Eu gosto muito, sabe, que as pessoas possam abrir o microfone, que as pessoas possam falar, mas infelizmente nós temos aí sofrido muito, mas muito mesmo. Ah, gente, outra coisa, essa aula está sendo gravada e eu vou colocar lá no YouTube, tá bom? Colocar lá no YouTube para que as pessoas também possam estar assistindo, tá bom? Para que vocês subir essa aula para o YouTube. Gente, vou agradecer a todos em nome da Thaís. Deve ter acontecido alguma coisa e ela não está podendo. Tem a Inês querendo falar alguma coisa, Inês? Eu queria perguntar qual é o YouTube, por favor. A sua aula foi maravilhosa, Marcele. Eu sou casada com uma pessoa assim, eu tenho um doutorado, até coloquei no grupo porque eu tenho doutorado e ele nem se formou. Mas ele foi orientado muito bem pela família, mas todos os problemas que você está falando acontecem no meu cotidiano. E eu acho, mas eu acho totalmente possível, sabe? Nós estamos juntos há 15 anos, Marcele. Mas os problemas existem, né? Lógico. Com certeza. Com certeza, e não é fácil. Ô, Inês, inclusive, quando eu estou lá ministrando, sabe, até mesmo o curso ABA, né, análise, né, do comportamento aplicada, a gente, muitas das vezes, explica que, inclusive, para o disléxico. Por quê? Essas pessoas poderão apresentar problemas comportamentais, inclusive, sabe? E a autoestima dessas pessoas, muitas das vezes, é muito reduzida. E aí, imagine, sabe, a pessoa é casada com alguém que já tem até doutorado, sabe? Compreender essa mente, como ela funciona. E, sim, há muitas possibilidades. Às vezes, a gente até tenta, ô Inês, auxiliar, mas tem algumas coisas, alguns conhecimentos que, muitas das vezes, como a gente não tem, é isso que
poderá prejudicar e a pessoa não vai conseguir. Quer ver uma coisa, ô Inês, para a gente poder fechar aqui, inclusive, algo bastante importante que as pessoas não percebem? Eu estive observando e ainda estou em estudo, tá? Ainda estou trazendo isso para estudos, que eu vejo mais acontecer no caso de mulheres, tá? Dentro da dislexia, mas homens também, isso acontece muito. Você fala alguma coisa, a pessoa não compreende, às vezes até se altera. Tá? Essa não compreensão, ou mesmo esquece-se que você falou alguma coisa, e aí, daqui a pouco, às vezes, da noite para o dia, ou até no mesmo dia, e a pessoa, às vezes, vem se alterando, porque ela realmente não lembra. Então, tudo isso a gente precisa compreender que é a dislexia, sim, sabe? E as pessoas, às vezes, olham o transtorno do neurodesenvolvimento, né, como se fosse apenas o autismo, com um comportamento desajustado, o TDAH, o TOD, e esquece que o disléxico também tem transtornos relacionados ao comportamento. É verdade. E é uma coisa que você tem que... o que você falou tem tudo a ver. A empatia, o foco é no cuidar, no que a pessoa pode fazer, não no que a pessoa não está fazendo, né? E lógico que você vai ter que ficar repetindo, né? Aquela coisa, mas às vezes ele esquece, né? E você achar a graça da vida, porque não tem jeito algumas coisas, né? Acontece mesmo. Então... Eu imagino, Inês, imagino até quando você sorriu aí, eu consigo imaginar, sabe? Porque eu sei quais são as situações, eu já passei por cada situação, agora imagina, eu sou autista, e já passei por umas situações, foi onde eu comecei a estudar essas características comportamentais de pessoas com dislexia. Porque eu ficava assim, meu Deus, não é possível, sabe? A pessoa ficou realmente muito raivosa comigo, sabe? Peraí, comecei a observar em outras pessoas também as mesmas características e danei a estudar, sabe? E aí passei a ter uma compreensão melhor também do comportamento da pessoa disléxica. Gente, tenham todos uma excelente noite. Tem alguém querendo entrar agora, mas já terminamos. Tenham todos uma excelente noite, tá bom? Sigo aí à disposição, tá bom? Se precisar falar comigo, estou lá no cantinho da dislexia, tá bom, gente? Adiel, é muito importante buscar compreender o comportamento, tá bom? Gente, qualquer coisa, estou por aí, tá certo? Ó, um beijo para vocês. Eu acho que amanhã tem mais, hein? Aí a gente vai fazer outro link e amanhã tem mais, tá bom? Beijo para todo mundo. Até a próxima.